pessoal, começando agora mais um podcast Agvel Talks com convidados especiais aqui. Estamos aqui com o Rogério Cardoso da Estúdio Car Premium, nosso convidado especial aqui, né? Daqui a pouco vai ter carteirinha aqui do Agvel Talks. Essa é a intenção. Né? Essa é a intenção. O Alex, que é o homem dos multinegócios, né? Proprietário lá da Maximus Motors, né? E aqui também com Ilaino da Autohall Motors, lá do Senador Canedo, futuro prefeito do Senador Canedo. Jesus. Então, pessoal, é o seguinte, estamos aqui abertos para ouvir perguntas. Então, estamos ao vivo no YouTube, tá? Na conta Agvel Talks no YouTube. Então, se você quiser deixar lá suas perguntas, a gente vai responder. Inclusive, você pode até direcionar as perguntas. Bom, seja muito bem-vindo, Rogério. Mais um Agvel Talks, né? O convidado de sempre. Mais uma vez, muito obrigado. Agvel Talks, que está alcançando altos níveis de audiência. Certamente contribuindo muito com você que é consumidor e que é um amante apaixonado por veículos. Se eu fosse você, eu clicaria no botão aí e mandaria para vários amigos, porque certamente eles vão precisar desse conteúdo aqui para a vida, hein? Isso aí, vamos compartilhar, pessoal. Alex, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, Vinícius, muito obrigado. É sempre bom receber um convite, estar no meio de pessoas tão bom, pessoas que têm um conhecimento tão elevado como vocês, viu? Estamos aí, vamos contribuir. Pessoal aí que nos segue também, vamos clicando aí, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bastante vantajoso no ramo de veículos aí. Estamos aqui também com Ilaina, também já é a segunda participação. Exatamente. De muitas, né, Ilaina? Exatamente. Assim, mais uma vez, viu, Vinícius? Muito obrigado. É sempre bom estar aqui, trocando experiência, batendo esse papo. E é muito bom estar no meio de pessoas que são apaixonadas por carros, né? E não só nós aqui, mas com a turma que está nos assistindo, nos acompanhando aí no YouTube. Então, como se diz, envia aí para um amigo e vem assistir a gente, porque eu tenho certeza que daqui hoje vai sair muita coisa boa, Vinícius, porque aqui hoje eu só tô com fera, viu? Só fera. tem professor aqui. Só. Eu vou fazer a primeira pergunta da noite aqui pro Rogério. Rogério, o que você viu de novidade no mercado de automóveis aí nessa última semana, nas duas últimas semanas? Qual que é a movimentação que realmente está nas redes sociais o tempo todo, né? Você entra no TikTok, tá falando sobre carro, você entra no YouTube falando sobre carro, Instagram falando sobre carro. O que está na boca do povo, o que está na boca dos influenciadores no momento sobre carro aqui no Brasil? Olha, o que eu tenho percebido no mercado, no geral, tanto quanto na parte de venda, quanto na parte de comércio de novos e comércio de seminovos. O mercado nos últimos 20 dias ele deu uma aquecida absurda. Eu percebi isso conversando com alguns amigos, mas a bola da vez, né, que tem impactado, na maioria das vezes, nós, lojistas, é a chegada dos veículos chineses no Brasil, né? Isso é um fato que eu acredito numa contribuição generosa da China, né? O povo fala de um país comunista, mas eu vejo um país muito capitalista entrando dentro do Brasil. Eu não sei como que é a política dentro da China. Extremamente capitalista com um governo centralizador, mas é extremamente capitalista. Exatamente. Se o Brasil vivesse um capitalismo que a China vive hoje, eu acredito que nós seríamos uma grande potência em atividade, porque hoje nós somos uma potência adormecida, escravizada por um sistema que tem travado, né, o segmento. Eu vi hoje, eu vou compartilhar aqui uma pessoa, o Paulo Marçal, nós estávamos falando agora há pouco, ele falou o seguinte: não faz sentido você pagar imposto de algo que você não teve lucro. E o que nós temos hoje no meio do automóvel é isso: você paga imposto até do que você não tem lucro. Se você estiver tomando prejuízo, você vai pagar o ICMS daquele valor mesmo sem obter lucro. Não faz sentido nenhum. Então os chineses eles deram uma assustada no mercado. Então o carro elétrico, o carro híbrido é a bola da vez. Não tem como, né? O Vinícius tem falado isso aí com muita relevância sobre o carro elétrico. E é um fato que o carro elétrico chegou para redirecionar o rumo e a história dos veículos, tanto novo
quanto seminovo no nosso país. Realmente a gente tem falado muito, né, sobre veículos elétricos e tem apanhado demais nas redes sociais. Então, o pessoal aí, se entrar lá nas minhas redes sociais, lá no meu nome, né, Vinícius Aguiar, e também no Instagram da Agvel, no TikTok, vai ver que eu estou apanhando, mas apanhando com força, né? Parecendo aqueles cachorros que ficam roubando linguiça na porta do açougue, tanto que eu estou apanhando ultimamente. Mas é uma realidade, não adianta as pessoas se espernearem, não vai adiantar. Um grande exemplo disso de mercado é que no mês de janeiro aqui no Brasil nós tivemos uma queda brusca no comércio de veículos, tanto novos quanto seminovos, em relação ao mesmo período de 2025, mas os chineses aumentaram em 17% as vendas, especificamente os elétricos chineses, né? Fez com que as vendas desses carros que estão chegando no Brasil agora teve um aumento de 17% esse ano em relação ao ano passado, ou seja, não é pouca coisa. Então, enquanto o comércio no Brasil teve essa queda grande lá no mês de janeiro, os chineses, até agora, no fechamento agora, né, do mês agora fechando o mês de maio, eles estão com um aumento de 17% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Alex, o que você tem de novo para falar para nós aí? De seminovo, como é que tá? E pois é, para você lá, o que você tá vendo? Eu notei que esse ano, né, até dezembro do ano passado foi muito bom, janeiro foi um mês assim que janeiro desse ano foi um mês que eu mais vendi carro, juntando em todos os meses de 2025. Só que de fevereiro em diante eu senti assim uma queda alta mesmo, uma queda bastante alta, até mesmo nas concessionárias, que a gente compra carro só em concessionária, até mesmo nas concessionárias você via que os trem não estavam indo bem, né? E você conversa com um, conversa com o outro. Do mês passado pra cá, eu tô notando que o comércio está voltando ao normal. Só que fevereiro e março eu senti uma queda, assim, não só comigo lá, mas eu tive conversando com vários outros lojistas e eles esteve compartilhando isso comigo. E até mesmo outro tipo de comércio também. Eu cheguei a conversar e tal para ver. Então, eu sou uma pessoa que sempre tenta adaptar. Porque não adianta só se você baixar preço, né? Deu uma queda, você tem que sentir o que o comércio, o que causou essa queda, né? E quando não é só com você, então quer dizer que o problema não está na sua loja. O problema está no mercado em si. Então eu notei isso, mas eu creio que o comércio já voltou a dar uma aquecida de novo e a gente tem que estar adaptando. Quando a gente fala em adaptação, quando você abre um Instagram, TikTok, igual você falou, a gente está sempre vendo notícias sobre os carros elétricos. É fácil comprar carro elétrico hoje? Eu tô com os grandes lojistas aqui, não está sendo fácil para colocar. Tanto é igual aquele Dolphin. O Dolphin não tem a pronta entrega, né? Não tem a pronta entrega. O mercado seminovo, né? Inclusive, do pessoal que tá me batendo lá nas redes sociais, né, com xingamentos absurdos, eles falam o seguinte: e quando eu quiser vender usado, vou vender para quem? Eu vendo para mim. Traga aqui na minha loja, se tiver preço para revenda, eu compro todos. Mas não tem. Não existe o seminovo à venda no mercado. Você não vai achar isso à venda no mercado. Você tem um ou outro que muitas vezes as pessoas estão pedindo muito próximo do 0 km ali, né? No caso do Dolphin, porque não está tendo para entregar, então eles estão pedindo um seminovo aí com 50, 60 mil quilômetros rodados, né? Praticamente o preço do 0 km. Né? E não justifica eu comprar, né? Não tem como vender acima do 0 km, mesmo que o 0 km esteja demorando para chegar. É verdade. Né? Uma outra situação que aconteceu, Alex, aqui na minha loja no final da semana passada, chegou um senhor com a HR-V 2024, modelo 2025, Advance, e ele chegou e pediu, ele falou assim: eu quero 138 mil no meu carro, eu sei que a FIP é 161, então eu quero pelo menos 138. Eu pensei, esse cara tem algum problema, né? Porque geralmente o particular, ele quer FIP e acabou. Não interessa se o carro dele presta ou não presta, ele quer FIP, né? E aí eu fui analisar a situação. O que está acontecendo? Eu percebo que muitas vezes o particular hoje, mesmo
um carro igual a HR-V, que é um carro tradicional, é um carro Honda, que tem muito mercado, é um carro confiável, a pessoa está preferindo ir lá e pagar no Omoda, por exemplo, R$ 139.900, carro 0 km, com 7 anos de garantia. Dá 60% de entrada e parcela o resto de 35%. Exatamente. Então, eu acho que isso tem influenciado o mercado seminovo. Não sei se você compartilha da mesma opinião. Exatamente. É igual a H9. Não tem como comparar, assim, um H9 com a SW4. Eles comparam valores. E o que a H9 entrega, que a SW4 hoje tá ficando para trás, né? Mas assim, uma SW4 zero hoje é o quê? 380, 400 mil? Tem até de 420, né? Até 420. E um H9 é o quê? 320? 319. 319. Então, assim, uma comparação. Às vezes, assim, eu não vou deixar de andar de SW4 para andar de H9. Mas se fosse preço a preço, né? Pelo que a H9 está entregando, desculpa. Pelo que a H9 está entregando. E a tecnologia que ela tem, que a SW4 não tem, né? O pessoal tá deixando a SW4 para ir. Ô Rogério, vamos fazer um comparativo aqui. Uma SW4 2023, vamos falar de uma SRX. Qual que é o preço de mercado dela hoje, que ainda está pedindo no mercado? 270 mil? Pouco mais, né? Pouco mais? A Platinum, né? Uma SRX, uma Platinum, né? Uns 300 pontos, né? É uns 300. Eu não sei a sua opinião. Quero saber da sua opinião do Elaine aqui também. Eu não deixo de andar no H9 em hipótese alguma 0 km por 319 para andar no SW4 2023. Essa é a minha opinião. Eu concordo. Mas eu não sou toyoteiro, nunca fui. Apesar de vender, né? Vender Toyota na minha loja. Mas eu nunca achei vantagem chegar dentro da concessionária e ser tratado como um qualquer e falar assim, ó, o preço é esse, você compra se você quiser e não tem a pronta entrega. E a Toyota sempre fez isso com o consumidor. E eles escolhem para quem comprar, para quem vende. E aí eu sabia que o pátio estava cheio, mas os caras, tipo assim, para se fazer de difícil, de exclusividade, de tipo assim, ninguém tem o que eu tenho, e se quiser tem que ser desse jeito. Pagar. Cara, eles perderam muitos clientes, porque você chega hoje em qualquer uma dessas novas concessionárias, você tem um veículo à pronta entrega. Verdade. Isso é prazeroso, cara, porque quem é imediatista quer agora. Chegou lá, ele quer entregar o carro dele e quer ir embora no outro. Isso é verdade. E ele, às vezes ele quer fazer uma viagem com a família, ele decidiu de última hora. Acontece aqui, nós temos muitos clientes da região do Mato Grosso, Vale do Araguaia, do Pará, do Tocantins, alguns locais. Goiânia é o centro de compra deles. Então, muitas vezes o cara sai lá do Pará e vem em Goiânia comprar um SW4, e na cabeça dele ele vai chegar aqui comprar e voltar nela. Mas não, é só daqui 30 dias, e aí você paga, e aí espera, e essa coisa toda, né? Enquanto que o H9 não tem isso, né? Mas você acha que dá para comparar? Dá. Uma SW4 com H9? Dá. Tô falando de 0 km para 0 km. 0 km para 0 km. Então, o H9 emprega muito mais tecnologia, muito mais tecnologia, tem muito mais acessório, porque assim, a gente sabe que a Toyota chega muito atrasada nas coisas, né? Um exemplo, quando foi que acabou a fita cassete? Lá por volta de 88, 89, 90, por aí, né? Acho que 92 mais ou menos, acabou a fita cassete. Aí veio o CD e tal, a fita cassete acabou. Eu me lembro que eu comprei uma Hilux 0 km em 2006 para eu usar, tinha toca-fita. Que isso? Eles chegam muito atrasados. 2006 tem toca-fita. A Toyota chega muito atrasada, né? Enquanto você tem Bluetooth, né, na maioria dos carros ali, você tem CarPlay, né? Eles demoraram demais, né? Então eles demoram muito. Então a questão de tecnologia, eu não sei se é por falta de confiança, geralmente eles demoram muito. Então o H9 hoje, ele já tem tecnologia que eu penso que a Toyota vai demorar não sei quantos anos para chegar. Pessoal, não estou aqui para queimar a Toyota, não. Eu espero que não, porque é uma marca excepcional. Sim. Mas o presidente mundial da Toyota já disse o seguinte: se continuar do jeito que está, a Toyota vai morrer. Saiu da boca do presidente mundial da Toyota.
Exatamente. E o interessante é assim, quando você fala, né? Poxa, o que vocês têm visto aí nas redes, né? Eu acredito muito que, assim, além dos carros eletrificados que têm chegado no mercado com excelente custo-benefício, existem outros modelos também que o chinês está chegando aí extremamente agressivo. Se a gente pega aí hoje um Caoa Chery, um Tiggo 5, por exemplo, poxa, olha o preço de um carro desse vem 0 km. Então eu acredito muito que o mercado de zero, a tendência nos próximos meses, nos próximos anos, reprecificar o nosso segmento. Então puxar os preços ali um pouquinho mais para dentro da realidade, porque hoje 0 km tem muito carro com qualidade e com custo-benefício bem legal. Não sei se vocês chegaram a ver pessoalmente o Unité Não, pessoal. da Changan. Eu estive em uma concessionária deles aqui, vi o carro pessoalmente, andei no carro. O que o carro entrega, Vinícius, é surreal. Por 169.900, 0 km. Então, se a gente for comparar, poxa, vamos andar num HR-V desse ou andar num Unité desse, apesar de ser um carro a combustão, cara, o carro te entrega infinitamente mais. Mas eu notei uma coisa, não sei se vocês chegaram a notar, o pessoal tá olhando muito isso. 170 mil, 175 mil um Corolla zero hoje, né? Isso. 170, 175. Um Corolla normal, sem ser híbrido. XEI. Com 170 mil, se ele for pesquisar, tem várias. Eu acho por isso que o mercado desses carros estão ficando para trás. Eu na loja tô com 3 Corolla, não tô tendo nem procura, assim. Não tem procura. Tem procura no Corolla com 10 mil quilômetros, 12 mil quilômetros. Alex, Um Corolla tem 70 mil quilômetros, 75, o pessoal já O cara pensa do zero. Entendeu? Alex, eu tenho lá na loja. Exatamente. Tenho lá na loja hoje um Corolla Cross XRX, único dono, branco pérola, 2425, com 15 mil quilômetros rodados e o carro tá frio de mercado. Olha aí pra você. Porque o cliente que olha, ele acaba comparando com outro modelo 0 km. Compara mesmo. Eu vi a estatística nessa semana que o carro que mais caiu o preço e mais caiu a venda foi justamente o Corolla Cross. Exatamente. Percentual, o que mais caiu a venda. E eu acho que os Jeep também caiu demais. Caiu Jeep muito também, tá na lista. O Renegade, rapaz, é preço. Renegade tá difícil mesmo. 70 conto num Compass. Você tem quantas concessionárias novas oferecendo um produto totalmente diferente, moderno, tecnológico, bonito esteticamente, confortável, acabamento de primeira, com um preço muito mais acessível, condição de pagamento muito melhor. Exatamente. O cara pensa, velho. Então, assim, quem tem o semi-novo para vender, igual nós precisamos do giro, se não se adequar, não se adaptar, vai ter consequências. Tem que saber precificar, né, Rogério? Tem que saber precificar. Hoje eu remarquei todo o meu estoque. Todo. Remarcamos todos. Pego 43 carros. Remarcamos todos. Tudo preço novo. Por quê? Mesmo que alguns dê prejuízo, eu preciso pegar esse dinheiro e colocar numa mercadoria que pelo menos me dê lucro. Isso. Porque na medida que o tempo vai passando, cada mês que passa, o mercado ajusta, a tabela FIP cai drasticamente e o carro vai ficando mais fora de evidência. Exatamente. Vai lançando modelos novos, você tá com esse modelo antigo. BMW X3, tá falando com o Vinícius, BMW X3, BMW X1. Se não for mercadoria nova, um Jeep Compass, se não tiver quilometragem baixa, igual você tá falando do Corolla, Não vai. vai ficar um estoque parado. As Discovery nova. Meu irmão, pega uma Discovery, por exemplo, Land Rover, eu gosto de Land Rover, tenho parceria com a concessionária Land Rover, com muito carro lá, tem um estoque relevante de Land Rover. Só que o que acontece? Eu tenho uma Defender na loja 2023 que custa 550 mil reais. Mano, com 550 mil reais você economiza 100 e compra um Denza 0 km. É isso aí. E aquele carro, ele é futurístico, ele tá muito à frente do nosso tempo. Você Isso aí. entendeu? Ele tem coisa que você vai usar ele 2, 3, 4, 5 anos e nunca vai conseguir entender todas as funções do carro. Uma Discovery, a New Discovery, por exemplo, bem como a Discovery Sport, que é uma categoria um pouco abaixo. Um carro desse aí, 2020, 2021, custa 280 mil. Você quase que compra um H9 zero. Isso aí. Você compra um Tank 300 zero. Isso aí. Então, E acaba entregando mais confiabilidade. exatamente, e garantia 8 anos, 10 anos, 5 anos, enquanto esses carros 2020, 2021, 2022 já acabou a garantia. Eles dão 2 anos, 3 anos de garantia, meu. Vai ficar com uma bomba dessa na sua mão? Realmente não faz muito sentido. Um exemplo de os carros, né, que a gente conhece como nacionais, o Nissan Kicks, por exemplo, Platinum,
ela foi lançada, a Platinum 1.0 Turbo, motor 3 cilindros, 125 CV. Foi lançada a R$ 199.900, falava-se em fila de espera. Sabe qual o preço dela hoje? Pode fazer pesquisa aí, R$ 169.900 e não está vendendo. Então, realmente o mercado de carro, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. A gente está, assim, meio que no stand-by. Eu não estou preocupado hoje com o número de vendas. Eu não estou correndo atrás de comprar para botar no meu estoque. Não estou correndo atrás. Né? Eu estou tomando puxão de orelha aqui por causa disso. Porque dinheiro parado, eu tenho que comprar, tenho que encher a loja, etc. Mas eu não estou com pressa. Você está sentindo o mercado. Porque eu estou sentindo o mercado. Eu sei que o meu estoque aqui hoje, estou com estoque ainda grande e sei que a possibilidade de perder dinheiro nesse estoque hoje é grande. Eu já tenho carro aqui bem abaixo do custo. Sim. Né? Então, mas pode ser que algo aconteça, mercado de carro é assim, que amanhã ou depois o preço dispara de novo e a venda dispara, né? Mas, na minha opinião, o que realmente está fazendo a diferença no mercado nacional nosso aqui é carro chinês. Porque hoje a gente não sabe nem mais, não é quantos modelos tem, é quantas marcas tem, né? Muita gente liga, Vinícius, o que você acha do Omoda EX não sei o quê? Cara, não sei. Mas como que você não sabe? Se você não souber, quem que vai saber? Eu não sei. Por quê? Porque chega lançamento novo todos os dias. Não dá mais, né? Então, eu acho até bom quando as pessoas me perguntam, porque eu vou atrás da informação. Porque realmente não está dando para saber. A gente não sabe nem a quantidade de marcas, menos ainda a quantidade de modelos, né? Sim. Exatamente. Eu acho que eu vi ontem ou anteontem o conglomerado se eu não me engano é da Caoa Chery mesmo, estão vindo com mais 5 marcas pro Brasil. Então justamente tendo essa invasão chinesa aí, que a gente não consegue saber de tudo e precificar tudo. Não sabe. Sabe o que mais me surpreende? Esse pessoal, eles entendem de economia a nível mundial. Eles olham pro Brasil com um olhar que talvez nós não temos. Você sabia? Pega o cara, olha para essa nação aqui, aonde 70% do povo tá com o nome sujo. Um pequeno percentual do povo ganha mais de R$3.000 por mês. Como é que eles enxergaram toda essa potência dentro desse país? Então, metendo mercadoria para dentro, e abre fábrica, e vai fechar uma fábrica, e faz parceria com outra. Já pegaram Land Rover, já pegaram 25% da Renault, e já destituíram outras, e assume tudo e põe a operação para rodar. Então parece que esse povo acredita mais nessa nação do que o próprio brasileiro, que eles têm coragem de fazer isso. Você pega aqui, todos nós temos uma empresa aqui, uns tem 2, 3, 4 empresas. Você teria coragem de falar assim, eu vou expandir o meu negócio de carro hoje? Falar assim, eu vou montar uma filial, eu vou montar uma outra aqui, eu vou fazer uma parceria com outro. Você pode ver, você tá com o pé atrás, observando. E você tem 30 e tantos anos de mercado. Você imagine só. Verdade. O conservadorismo que nós precisamos ter dentro da estabilidade econômica e governamental que o nosso país tem, e o povo de fora... pau na máquina, vamos pôr o carro para dentro, vamos... É certo que esse povo não tem nem onde desovar esse tanto de carro que tem lá também. A linha de produção deles lá é gigantesca, é um absurdo, né? A linha de produção do chinês. E eles estão enfiando o carro aqui dentro e o trem tá acontecendo. No princípio, quando era só a BYD, você lembra? A BYD faliu na China e fazia vídeo dos carros lá, tudo estocado. E aí, você ia no pátio ali na onde é o Samis, tinha 500 BYD Seal. Não tá vendendo, tá tudo encalhado. Caça um BYD Seal pra vender? Não tem. Eu sou apaixonado naquele carro, confesso, sou apaixonado. E eu ando no 911, um carro maravilhoso, mas se você falar pra mim assim, se for pra você ter um rolê na manha mesmo, qual que é o melhor carro? O BYD Seal é o melhor. Com certeza. Conforto, tranquilidade, você não gasta 1 centavo de gasolina. Na Porsche, pra você andar sábado e domingo, é 250 conto. Então os meninos falaram assim, quanto que você gasta? Eu 250 pro fim de semana. Eu não sei quanto que ela faz, eu não sei nada. Eu sei que eu gasto 250 pro fim de semana. Mas você não pode romper a fronteira de Goiânia pra Aparecida, não, que senão vai pra 300, 350. Não, já era. É só pra dar um rolezinho na cidade. Agora o BYD eu já tive, usei, e eu fiquei apaixonado. Eu ia
10 dias pra loja pra trabalhar com uma carga, meu irmão. Só. Quanto eu gastei? R$30. 30 conto. 30 conto você põe 4 litros de pódio. Eu não vou nem daqui nem em casa com 4 litros de pódio. E com 30 conto eu andava 530 km no Sil. Então esse é um dos grandes diferenciais que eu acho que os desinformados de plantão aí que fica criticando meu amigo aqui que é conhecedor do negócio, você precisa se atualizar, rapaz. Principalmente você que é chefe de família. Como é que a esposa tem um homem que não sabe de nada, cruzão de tudo? Vai aprender sobre as coisas pra depois você criticar quem sabe. Esse é meu amigo Rogério. É aquele negócio, né? Fala mal quem não teve e quem não conhece. Mas fala quem não tem, anda de Kombi. Até ter, né? Até ter. O pessoal fica com medo. Mas achei bem interessante a sua posição falar da coragem dos chineses. O interessante é que os caras montam uma fábrica no Brasil, um país que é extremamente perigoso para o empresário. Você não sabe o que vai acontecer. É um país que o risco de você empreender no Brasil é gigantesco. Você não sabe a cabeça do governo, né? Eles mudam todos os dias, eles tentam fazer coisas erradas todos os dias, né? Porque de cada 100 coisas, não estou falando que é governo A ou B, não, mas de cada 100 medidas deles, 90 prejudicam o empresário. Exatamente. O empregado, né, que diz assim, de acordo com a legislação, chama de empregado, que a gente chama de funcionário, 90% prejudica o empresário e pelo menos 50%, 60% prejudica o trabalhador. E as pessoas parecem que não percebem isso. Não percebem. E a coragem que eu estava dizendo é o seguinte: os caras vêm, montam a fábrica, sabendo que eles vão demorar 5 anos para ter retorno, pelo tamanho do investimento que tem nessas fábricas, né? Então, é muita coragem realmente. Tem que vender muito, tem que trabalhar muito certinho para ter retorno em 4, 5 anos. Né? Menos que isso aí, esquece. Não vão ter retorno em hipótese nenhuma. E os caras realmente têm coragem e muita inovação. De um pouco, até que eu entendo esses tal desses desinformados. Sabe por quê? Antigamente, quando você pegava um carro chinês, acontecesse um acidente, precisava de peça, você tinha que dar o carro pros outros, porque não tinha peça, né? Só porque hoje tudo mudou. Hoje tem peça, né? O pós-venda deles é até melhor que de outras montadoras. Né? Funciona de verdade. Alex, eu vou discordar de você um pouquinho. Bem no começo do chinês aqui no Brasil, eu fui concessionário da Chery, de 2011 a 2016. Não tinha essa história de faltar peça. Tinha peça? Tudo que você pudesse imaginar para os carros da Chery na época tinha. Inclusive a Chery era avaliada como o segundo melhor pós-venda no Brasil na época, só perdia para a Toyota. E elas têm uma pontuação, né, que algum órgão que eu não sei qual que faz, que a diferença da Chery para a terceira colocada, que era a Chevrolet, era de mais de 20 pontos. Eu sei que a Toyota era 93, a Chery era 88, algo assim, próxima a 90, 88 ponto alguma coisa, e a Chevrolet era 72, 73 por aí. Então, a Chery era muito melhor de pós-venda lá em 2011. Entendeu? Então, assim, teve marca no Brasil que chegou aqui muito aventureira? Teve. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da Lifan, que acabou. A Lifan realmente acabou. Né? Teve um uruguaio lá, o Eduardo Efa, que trouxe a Lifan aqui para o Brasil e realmente trouxe uma carretada de carro e esqueceu de trazer peça. Então, assim, se faltasse o para-brisa não tinha, um parafuso não tinha, motor não tinha, realmente houve esse problema lá com a Lifan. Mas tirando a Lifan, as outras que chegaram já chegaram muito bem. Vinícius, mas será que, assim, dentro disso que o nosso parceiro Alex está falando, será que não vem aquela questão da sensação de ser um veículo na época de baixa qualidade, digamos assim? Porque parece que o acabamento antigamente mudaram demais. Melhorou demais. Mas se você pegar, por exemplo, o primeiro carro que chegou da Chery aqui no Brasil foi um QQ. Tem um amigo meu que eu vendi um QQ para ele em 2012. Certo. E ele fez a doação desse carro agora, lá em Cuiabá. O carro tá com cara de zero. Íntegro. Mais de 100 mil quilômetros rodados. Rodou demais no carro. Acho que quase 200 mil quilômetros. Nunca teve problema com o carro. Então, Cuidou. Teve aquela questão, tinha um problema ali de qualidade de acabamento, sim,
Mas no caso da Chery, especificamente, não tivemos problema. Teve problema, por exemplo, com as picapezinhas, os caminhões da EFA, teve problema lá com os Lifan, mas realmente da Chery o carro era inferior, Mas sem era um dúvida carro nenhuma. que você entrava dentro dele, não tinha como você comparar, igual hoje podemos comparar tranquilo os chineses de hoje, a tecnologia, hoje o que eles entregam. Não tinha como você comparar igual a gente está comparando hoje. Hoje você pega um carro de entrada da China, você pega salvo engano, o Moda EX2, é isso? Que é um 119? É o Geely. É o Geely EX2, 119.900. Você entra nele, é um carro de luxo, Isso aí. Exatamente. né? Então, realmente é incomparável. Sobre peças. Recentemente, agora essa semana, eu precisei de um para-brisa para um BMW X5. Só existe uma única peça no estado de Goiás. Ainda deu sorte, hein? O cara reservou para mim, um parceiro. Reservou. R$13.800 custa um para-brisa. Só tinha uma peça. Precisei de um Volvo XC90. Por coincidência, a peça estava com a mesma pessoa. Uma única peça disponível. Aí eu vendo bastante BMW. Cara, a cada 10 BMW que eu vendo, 8 tem recalque. É incrível, eu nunca vi um carro para ter recalque. Sou apaixonado da BMW, meus amigos, tem grandes amigos dentro da BMW. Mas eu vou te falar, todo carro que você vai vender tem um recalque. Aí você agenda o recalque. 30 dias para chegar a peça. Não tem peça. Então nós estamos falando de empresas que estão consolidadas no país há décadas. Muito antes das chinesas. E não tem peça. Agora, você precisa de uma peça na BYD? Vai na Saga, a peça tá lá. Eu precisei. Eu tenho uma BYD Shark, que é híbrida. Eu sou apaixonado do carro. Gosto. Já tive todas as caminhonetes. Para mim é melhor. Eu não uso caminhonete na roça, então eu não sei da funcionalidade dela na fazenda. Mas na cidade, para mim, não tem nada melhor. 462 cavalos, agressividade total, conforto absoluto. Parece que já tem em cima de um caminhão dirigindo. Agora, eu precisei de um suporte técnico. Aí o povo, nossa, agora é 30, agora é 40 dias. Exatamente. Com 3 dias eles me ligou e falaram, pode vir buscar. Fui buscar o carro. O carro estava lavado, higienizado, com cheirinho. Eu falei, cara, que diferencial. E detalhe, táxi para mim ir embora, táxi para mim buscar. Você entendeu? Qual outra concessionária que você tem isso? Verdade. Céu. Desci lá na Ford, lá na Navés esses dias pra deixar um Mustang pra fazer revisão. Rapaz, sei lá, nem táxi eles não tem, não chama nem Uber pra você, se vira. Eu fui lá no meio da rua pedir Uber. Falei, pô, um carro de $500 000, mano, você não oferece um táxi pro seu cliente? Falei, vai perder o mercado. Vai perder o mercado. Vai perder pros chineses, já perdeu. Corta o nome da concessionária, pessoal, fazendo propaganda pra esse povo. É interessante tudo isso que a gente está comentando aqui. O pessoal não quer comprar carro chinês, mas compra Volvo, né? Um carro extremamente confiável, um carro extremamente seguro. Eu adoro a Volvo, mas ela não é mais sueca. Quem é dono da Volvo hoje é a Geely. É a chinesa que a gente acabou de falar, que o carrinho de entrada aqui é 119.900. Como o mais seguro do mundo, né? É o mais seguro do mundo. Então a Geely hoje ela é dona da Volvo, integralmente Volvo. A Volvo não é mais sueca. Eles continuam utilizando as mesmas tecnologias da Suécia, justamente por causa da questão da segurança, continuam investindo muito alto em segurança. E eles são donos também, acabaram de adquirir 10% da Mercedes. Por enquanto, 10%. Então, não adianta você falar que não vai comprar chinês. Já detalhe, tá completo, né? Detalhe. Não gosto de carro elétrico. Isso não tem futuro. Vou falar duas coisas aqui do carro elétrico. Primeiro, que acabou de ser lançado, a Ferrari lançou agora um modelo horrível, muito, muito feia, 100% elétrica, 100% elétrica, Lucy o nome do carro. Lembra daquele de um sedã da Fiat lá no início dos anos 90? Ele é um número,
Depois, daqui a pouco, enquanto vocês estiverem falando aí, eu vou fazer uma pesquisa aqui e vou encontrar. É a cópia do carro de 1900 e bolinha da Fiat. Quadradinha. Quadradinha. Horrível, 100% elétrico. Então, quem não gosta de elétrico, não quer usar carro elétrico, daqui a pouco não vai poder comprar nem Ferrari mais. Então, é melhor ir se acostumando, aceitando no coraçãozinho de vocês. Até aí. os ônibus já é elétrico. Né? Ô Vinícius, você que é um cara bastante entendido de carro elétrico, o que você me fala sobre essa questão de caminhonete elétrica? Porque até então a gente tem a Sharp. Nosso amigo Rogério que falou que é muito boa, Mas da é cidade. híbrida. É híbrida, né? Não é 100% não. O que você me fala? Que eles vão vir pro comércio também da roça. Eles vão vir para o comércio da roça. E a maioria das críticas que eu recebo, eu particularmente eu recebo, o Xenão também, estão batendo horrores no Xenão também. O Xenão tem mais de 1 milhão de inscritos só no YouTube, então um cara conhecido mundialmente. Ele esteve na China recentemente. Era para estar participando aqui com a gente hoje, não deu para ele vir hoje, mas no próximo ele virá também. Então, está apanhando horrores por defender carro elétrico. Olha só, a China desenvolveu agora um sistema de energia que ela é produzida no deserto. Eles têm uma espécie de um poste bem alto, mais ou menos aí uns 70, 80 metros de altura. Em volta desse poste tem 30 mil espelhos. Então, o sol bate nesses espelhos, reflete na ponta desse tal poste, que eu não sei que material que é, mas é um material diferente da parte inferior, cheio de sala dentro desse tubo, que eu estou chamando de poste. A temperatura chega a mais de 500 graus Celsius, né? E aí, o que acontece com esse sal? Ele derrete, e com essa temperatura de mais de 500 graus Celsius, ele gira, esse equipamento gira turbinas. E um único equipamento desses gera energia que dá para comportar o consumo de uma cidade de 1 milhão de habitantes. Imagina que se tivesse 2 trocinhos desse aqui na região de Goiânia, 2, eu estou falando de 2, sobraria energia para Goiânia inteira. Né? Então, essa ideia que não vai ter energia elétrica para todos esses carros é outra ideia maluca. Porque os caras já estão lá na frente, lá já está sobrando energia. Então, esquece essa história de que vai faltar energia. Não vai faltar energia. Depois vocês podem fazer a pesquisa aí, tá? A nova usina elétrica lá da China. Então vocês vão ver as imagens, tem vídeo explicando como que funciona tudo certinho. Então, pessoal, carro elétrico, como eu digo sempre, não é futuro, é realidade. Nós estamos vivendo isso. E aí, de acordo com a sua pergunta, eu acredito que a autonomia vai aumentar muito. Dessas baterias. Fala-se hoje em 750 quilômetros, tá? Já tem carro aí sendo produzido para 750 quilômetros. E eles falam também, vão me chamar de mentiroso, igual eles falam o tempo todo, mentiroso, não sei o que, vai caçar o que fazer, e aí me xinga, tá? De recarga desses carros em torno de 10 minutos. Então, é o tempo de você abastecer o carro no posto de gasolina. O posto de gasolina normal. Né? Então, assim, querendo ou não, esperneando ou não, isso já é uma realidade. Em muito pouco tempo, eu acredito que lá na fazenda já vai ter uma usina lá que vai produzir energia, que esse carro vai ter, nessa caminhonete vai ter alguns pontos de recarga aí espalhados, inclusive na zona rural. Com certeza a infraestrutura vai chegar, né, Vinícius? Isso é um fato. Né? Praticamente já chegou, né? Então, esses carregadores eu tenho aqui na empresa, eu tenho em casa, tem no meu prédio. Sim. Então, assim, praticamente já chegou. Cada dia que passa é disseminado de uma forma mais rápida. A própria empresa que você compra o carro já te oferece uma box daquela pra você carregar em casa. Ainda tem o cabo externo pra você carregar. Então, isso aí eu acho que é o de menos. Apesar de não ter malha viária, estrutura, né? Viária pra você, tipo assim, vou daqui pra Bahia agora num carro elétrico. Você tem que fazer um projeto. Como é que você vai chegar lá? Dependendo da quilometragem, você não chega.
Mas eu acredito que o Brasil vai caminhar para isso, né? Principalmente depois que nós mudarmos aí a gestão. Olha, eu jantei com o Cacá Bueno há uns 3 anos atrás e ele estava tentando me convencer sobre o carro elétrico. Eu falei para ele que esquece, que isso no Brasil não dá certo. E ele me contou uma história há 3 anos atrás que um amigo dele saiu de São Paulo num carro elétrico e foi até Fortaleza. Não faltou energia para carregar a bateria do carro desse amigo dele. Então ele saiu de São Paulo, foi até Fortaleza, isso que eu estou falando de 3 anos atrás. Então hoje, se você sai de Goiânia, por exemplo, para ir para Salvador, para nós aqui que tem que cortar o sertão da Bahia todo, realmente vai faltar. Eu não confio, em hipótese nenhuma, que vai ter local de carregamento por enquanto, mas isso não vai demorar, eu acredito que não demora. E de fato, viu, Vinícius, essa pessoa que ele está falando também conheço, é um empresário lá no Ceará, né, o Aragão, e ele fez realmente esse trajeto em um Taycan, em um Porsche Taycan. Em São Paulo, esse é um herói. Fortaleza, É um herói. de Porsche Taycan, viu? Roda 200 km pra cá. Pois é, então, realmente foi guerreiro, hein? Você acha que tinha um gerador, um caminhão com gerador atrás dele. Você que curte, eu vou compartilhar contigo lá, ele mostrou toda a viagem dele no Instagram. Vou compartilhar contigo lá os posts para depois tu dar uma olhada. Bem legal. Legal, pois é. E com relação, Elaine, a financiamentos, taxa de juros, né? Você vende muito, financia muito, como que tá lá? Ô Vinícius, muito interessante, assim, essa semana a gente tem conversado muito aí com parceiros do mercado, justamente sobre isso. Porque, assim, esse mês foi um mês que nós sentimos o índice de financiamento dar uma certa diminuída, né? Nós temos um volume interessante ali na loja de financiamento, mas é muito engraçado como o carro à vista e o consórcio, a cada dia que passa, tem crescido mais esse tipo de negócio dentro da loja. Então, assim, via de regra geral, nós sentimos esse mês uma certa diminuição de carro financiado. Você acha que é por causa de juros? É porque aprovação? Eu quero acreditar, Vinícius, que assim, principalmente dos carros de dia a dia, realmente é por causa da aprovação. Porque acaba que aquele carro de giro, vamos ser sinceros, o cliente ele está um pouquinho menos preocupado com a taxa de juros, digamos assim. Ele está um pouco mais preocupado com quanto é a parcela. Eu te cutuquei nessa taxa de juros porque as pessoas pensam que tá alta demais e não tá. Tá normal. Normal. Taxa de juros no Brasil, tirando aquelas taxas subsidiadas de 0,99, 0,89 para carro zero, aí é 70% de entrada, e aí a própria concessionária que está vendendo carro zero tem que pagar um percentual para o banco, porque o banco não vai emprestar dinheiro tomando prejuízo, né? Então, tirando essas taxas que eram muita questão ilusória mesmo, hoje a taxa de juros você consegue a partir de 1,20. Né? Já chega a alguns casos, dependendo do cliente, dependendo do percentual financiado e do ano do veículo, você conseguir a partir de 1,10. Então a taxa de juros nunca esteve mais baixa do que isso. Verdade. A taxa real de juros nunca foi mais baixa no Brasil. Repito, exceto essa questão de, muitas vezes, aquela taxa subsidiária que a gente também, se quiser, tem, mas a gente, né, não tem essa mesma, como diz, essa mesma credibilidade que uma concessionária tem de falar que a taxa é 0,99 e todo mundo acredita. Se a gente fala aqui que é 0,99, pessoal, mas por quê? Faz a conta de calculadora. Então, por que é 0,99? A gente sabe por que é, porque a taxa é subsidiada, né? O vendedor do veículo, a empresa vendedora, tem que pagar a diferença para o banco ali no ato do financiamento. Vou dar um exemplo. Se a pessoa financia R$100 mil de um veículo a 0,99, a empresa, no caso aqui a Agvel, ou as concessionárias de Goiânia do Brasil todo, não vai receber os 100 mil, vai receber 80. 20 mil já fica lá para compensar os juros. Então você tem que ter essa margem para queimar. E por isso que chama taxa subsidiada. Mas com relação à taxa de juros, não. Para mim está absolutamente normal. Mas o que o Elaine falou aqui faz todo sentido. O que você disse agora há pouco? Qual o percentual de pessoas no Brasil que está com nome ruim? Mais de 70%. Mais de 70%. Então você tem menos de 30% da população capacitada a comprar um veículo financiado. Então, isso popular, quando passa para a linha prêmio aqui, cai drasticamente. Drasticamente. Aí você tem que
Aumentar é o seu nível de reflexão mesmo, igual o Vinicius tá fazendo. E aí, será que dá? Será que não dá? Eu mudo, eu não mudo? Eu me adapto? Eu faço uma migração? Eu equalizo isso aqui? Eu divido esse produto, um produto, fraciono? Você pega um carro de 500, 600 mil, você pode fracionar em 4 carros. E talvez você vai ter uma margem de lucro maior do que aquela. Exato. Mas tudo é um ponto de inflexão. Você precisa parar e falar assim, e aí, tá na hora de eu fazer essa transição, tá na hora de eu mudar, eu acompanho o mercado, o que eu faço? Né? A vida do empresário é a vida de análises diárias. O tempo Né? todo. O tempo todo. Seja na venda, seja em tudo. O cliente hoje falou assim, ó, eu tava vendendo um carro consignado, ele falou assim, ó, se esse carro fosse seu, você venderia? Eu falei, rapaz, tem tantos porquês aí que você não tá entendendo. Eu teria que ter comprado uma margem boa. Eu teria que ter uma condição boa para te vender. Se eu fazer um preço melhor, você está financiando alguma coisa comigo. Eu estou pegando uma troca. Essa troca compensa. São muitos fatores para o negócio dar certo, para você ter sucesso, para você ter uma margem de lucro relevante. E é interessante, Rogério, como o cliente na ponta, ele pensa que é muito simples, né? É só comprar por X e vender por Y. Não entende que existe todo um por trás ali que precisa ser analisado para falar, poxa, é interessante ou não é? Ou de repente é o seguinte, não, beleza, o Vinícius está vendendo um carro de 500 mil, tá deixando 50 mil de margem limpa. Será? Você realmente está deixando isso? Então, assim, existe todo um por trás aí que precisa ser avaliado. O Vinícius, por muito tempo, ele foi o presidente da Agencial. O que eu penso sobre o nosso ramo hoje, sobre os carros? Nós somos muito desassistidos, muito desunidos. Amparo de nada. Parece que nós somos cegos no meio de um tiroteio. Você entendeu? E ainda tomando pedrada na cabeça. Tipo isso. Sabe, você não tem um representante, você não tem um político que abraça essa causa gigantesca, bilionária do nosso país, que é uma indústria, realmente uma indústria geradora de impostos. E empregos. E muitos empregos e milhões de famílias sustentadas. Agora você pega, as coisas estão, a curto prazo, assim, a curtas pernas, fazendo uma leve mudança. Eu já estava lendo, me protegendo lá de um miliante lá que entrou com ação contra a loja, de um negócio tão sem noção, que eu falei, cara, não tem condição o juiz aceitar um negócio desse, que tipo assim, é para atrapalhar o judiciário o negócio daquilo. Tinha que ter um filtro para aquilo ali não poder nem passar para frente. Fala, cara, isso aqui não faz sentido. É porque as pessoas são mal orientadas, mal informadas. Quando elas procuram, às vezes, um representante da lei, que é o advogado que vai lá, o cara ele tá mais interessado em pegar ali uma entrada, alguma coisa para poder, infelizmente, assumir uma causa que, às vezes, até ele já sabe que é muito fora de lógica. Então, hoje, qualquer um que se sente... Tá certo, eu entendo um lado da lei. Mas assim, se você se sentiu prejudicado, essa prerrogativa ela é real, tá baseado no contrato. Porque a gente tem um contrato de prestação de serviço, um contrato de venda, um contrato de garantia. E as pessoas, o que eu percebi, Vinícius? Todos os processos, dos poucos que eu recebi, todos eles dão a mínima porque está escrito no contrato. Dão a mínima. Ou seja, o contrato não vale nada. Eu vou acionar ele, ainda quero justiça gratuita ainda. Olha, bonitão, para pagar 3 pau de parcela, você dá conta. E aí você quer justiça gratuita? Exatamente. Cara, você está enganando o judiciário. Você está tentando enganar, né? Porque se tiver bom senso, não vai conseguir enganar. Então, essas coisas, eu queria ver assim, qual que é o seu ponto de vista em relação a isso. É possível o lojista, eles se unirem, ele ter um representante para poder, de certa forma, amparar a gente ter pelo menos um ponto de equilíbrio dentro dessa situação toda? O que aconteceu na época da Agência Alto, que a Agência Alto acabou aqui em Goiás, eu não posso falar aqui agora. Mas no momento oportuno eu te explico exatamente o que aconteceu. Mas existe ainda algumas associações a nível Brasil. Na minha época, existia praticamente em todas as unidades da federação. Eu fui vice-presidente da FENALT, hoje a FENALT é gigantesca. Né? Aquele evento que tem lá em São Paulo, não sei se você já viu, já foi.
todo mês de novembro, vale muito a pena ir, porque realmente é um evento gigante. Em matéria de automóveis, nem carro zero dá um evento daquele tamanho. Você já foi, né Alex? Então, não sei se você já foi. Já lá. foi, já. Já, então. Então é um evento gigantesco. Então, a partir daquilo que você vê ali, é possível a gente se unir novamente. Eu, com toda sinceridade, eu não me animo novamente. Eu posso até dar um apoio, eu posso até dar uma ajuda com a experiência que eu tive na época, que hoje, depois de tantos anos, já nem serve muito mais, mas a gente tinha uma força muito boa aqui. A gente tinha um apoio muito grande aqui, principalmente na área de governo. Nós conseguimos coisas que era praticamente impossível. Uma delas que eu consegui foi que fez com que a agencial praticamente tivesse acabado. Foi um dos motivos. Mas foi uma grande conquista. Posteriormente eu explico para vocês, porque isso é coisa realmente de bastidores, o que eu fiz na época. O Elaine, eu sei que ele tem esse desejo, ele tem essa vontade, ele já me procurou falando dessa vontade de criar um movimento novamente, que seja uma associação ou que seja uma confraria das melhores lojas de Goiânia, a gente realmente trocar ideias e experiências. Eu acho que isso é muito válido, é muito importante para o nosso setor, mas é uma coisa, vocês podem ter certeza, as pessoas só se unem quando está muito ruim. Quando está bom, cada um com seu umbigo. Isso não é apenas na questão de associação, isso é em todas as coisas da vida. Quando a pessoa, o empresário está bem, quando de alguma forma, mesmo que seja no âmbito pessoal, a pessoa está bem, ela não se une a outras pessoas. O que faz as pessoas irem para a igreja? A dor. A dor. É só com a dor que as pessoas vão para a igreja. E eu tirei a dor dos lojistas de Goiás, do estado de Goiás. Quando eu tirei a dor deles, acabou. Ninguém mais quis participar da associação. O que era a dor? A dor, eu vou ter que falar depois nos bastidores. Vai ter que contar essa parte aí, exceto que tá no YouTube, que não tem jeito. Pode ouvir, você não tem maturidade. Ô Alex, você que é um cara multinegócios aí, de todos os seus negócios, eu sei que você mais gosta é o carro. Ultimamente a fazenda. Sobra tempo aí, né? Mas eu sei que o que você mais gosta é o carro. Você, comparado a outros negócios, o carro continua valendo a pena? Sim. O carro é um caminho sem volta, né? Eu mesmo conheço, falar que eu conheço alguém que mexeu com o carro da forma que a gente mexe, né? Cuidando do nome, fazendo uma empresa de verdade. Eu, pra te falar a verdade, até hoje eu não conheço ninguém que entrou e saiu, né? Mas tem outros negócios, assim, do ano passado para esse ano eu investi mais em 2 negócios. Dinheiro imediato. Não tô falando que a gente ganha muito dinheiro, mas pra você ver dinheiro mais imediato, igual o carro, não tem, né? Às vezes dá muita dor de cabeça e tal, mas é uma coisa assim que, dentre outros negócios, eu não trocaria, não. Mas o que eu observo da minha época, cara, eu cheguei aqui muito cedo, 1995. Da minha época, não tem mais ninguém. Praticamente ninguém. E assim, eu vi muita gente. Morreu muita gente? Não, alguns com certeza. Alguns com certeza, né? Mas a maioria morreu foi financeiramente mesmo. Porque eu vi muita gente não dar certo. Mas por que isso? Falta de experiência, chegar muito empolgado, pega um fulaninho na rua ali que trabalha com carro e fala assim, você entende carro, vem aqui tomar conta do meu negócio pra mim. Acha que bota dinheiro ali, pode ficar do lado de fora que tudo vai dar certo. O carro é algo que, no nosso caso, né, que somos pequenos, aí trabalhamos com seminovos, no nosso caso personalíssimo, não dá para substituir você na sua empresa. Não exatamente. É um negócio muito peculiar. Você pode substituir ali. O Vinícius foi viajar, foi lá para África, fazer um safari, fica 15 dias, 20 dias e volta para trás. E quando você chega,
É isso. Prepara para apagar os incêndios, que vai ter Exatamente. vários focos de incêndio. E lá na África, igual você, né? O homem que mais viaja que eu conheço na vida, né? O homem que conhece o mundo inteiro. Tem como você desligar o celular quando você está viajando? Falar assim, não, vou ficar 3 dias sem ligar o celular. Não. Pra minha mulher tem, mas pra mim não tem. Não tem jeito. Na cabeça da minha mulher, eu tinha que desligar na hora que eu saísse daqui e ligar na hora que eu voltava. E aí, como é que você faz? Não tem Verdade. como. Não tem. Não O tem. negócio é igual filho. Você larga um monte de filho aqui, é uma família que você tem que cuidar. Eu brinco, Rogério, que eu digo que uma loja de carro é um organismo vivo. Ela amanhece de um jeito, na hora do almoço ela tá de outro e à No noite final do dia é outro. é outro. É isso Então mesmo. é algo completamente É uma realidade. dinâmico. Rapaz, eu saio pra Extremamente pescar e aí eu falo, hoje eu não vou ligar meu celular. Aí eu saio, vou pro rio mais ou menos assim, tipo 7 horas da manhã. Quando é 8, aí eu já ligo o celular, já fico procurando na internet. Não tem como, não. E aí, Eu já peguei beijo lá na E aí- lagarta, o telefone falou, segura aí, tá te lindo. Então, assim, quem quer ter sossego, não inventa de mexer com negócio de carro, não, que você não vai ter Vai sossego. cuidar da sua vida, vai fazer outra coisa. Deixa nós. Deixa nós aqui, já estamos bem velho nesse ramo. É 30 anos, é 20 anos, é 10 anos no ramo. Eu achei interessante na pandemia. Você viu o tanto de profissional do ramo automotivo que se criou na pandemia? O cara descobriu na cabeça dele que aquele boom que deu lá que vendia carro acima do que da realidade e acima da FIP, né? Que é o leigo, ele sempre baseia o preço do carro na FIP. E aí você tá totalmente desinformado se você pensar assim. Mas aqui, ó. Aí o cara foi e vendeu o carro dele lá, ele comprou por 70 há 2 anos atrás e agora vendeu por 75. Na cabeça dele ganhou 5 mil. Aí ele falou, o quê? Agora eu vou comprar outro carro para ganhar dinheiro. E às vezes ele comprou e ganhou. Porque a maré tava recuando ainda. E aí ele comprou o segundo, o terceiro, no quarto e ele se Isso lascou. E aí o cara começou a entender que, peraí, vou voltar pro meu ramo. Mas até o quarto ele tinha empolgado demais já. Já tinha botado a casa à venda, o sítiozinho à venda, colocar no carro. Uma lapada de 20, de 30, ele falou, meu Deus. O que acontece? O cara vende o carro, ele tem um lucro, né? O problema é as trocas, né? Que às vezes o cara pega e fala, não, a troca aqui eu vou... Agora, olha, presta atenção. Eu sou um cara. Vamos lá. Pega um dos nossos telespectadores aí que ele não tem empresa. Então ele não tem aluguel, ele não tem tributo, ele não tem imposto, ele não tem colaborador, ele não tem IPTU, ele não tem PIS, ele não tem CONFINS, ele não tem RPJ, ele não tem nada. Não tem pós-venda na porta. Ele não tem que comprar café, ele não tem pós-venda, ele não tem o cliente se informar, enchendo o saco dele lá quando o negócio na cabeça do cliente deu errado. São dezenas, talvez centenas de coisas que é relativo e inerente ao nosso negócio. E que nós já nos adaptamos a eles, porque faz parte do cotidiano. Então ele acha que é só assim, ó. Ele comprou por 70, vendeu por 75, ele tem 5. É lucro, é. Se qualquer um dos senhores aqui, se nós compramos um carro por 70 e vendemos por 75, provavelmente nós estamos perdendo os 2 mil no negócio. Exatamente. Então, e o cara acha que é vantajoso. Essa Exatamente. pergunta eu queria ter feito com o Alex lá no começo. Vou fazer ela aqui agora, mas praticamente você já deu a resposta. Alex, se você comprar um carro de 100 mil reais, se você não precisar nem lavar esse carro, quanto você gasta para vender? 100 mil, Transferindo pro nome. transferir pro nome, Quanto vendedor, gasta para vender? sem lavar. Não precisa nem Nada. lavar. Pegar e- Não, o carro tá pronto, não precisa de mandar fazer manutenção, não precisa de mandar fazer revisão, nada. O carro tá pronto. Uns 3, 4 mil, né? Mais ou menos sim. Pode fazer a conta direitinho, que é mais ou Uma menos. comissão, um trenzinho, outros Pega os custos Postos de uma loja de carro, uma ganela. O custo do carro ele é em torno de 5% para você vender. Se você não precisar fazer absolutamente nada, eu tô Verdade. falando do custo. É verdade. Tem gente que chega aqui e quer que eu pague 150 mil no carro porque a FIP é 160. É verdade. Cara, se eu comprar um carro por 150 mil porque a FIP é 160, primeiro que eu não vendo por FIP. Não vende nem pelo 150 que você pagou. E aí, meu amigo, é prejuízo. maioria das Então, o que as pessoas muitas vezes não entendem é isso. Uma coisa que eu gosto de sempre estar lembrando às pessoas, que carro não é patrimônio. Então, se você comprou um carro hoje por 100 mil, você anda no carro 1 ano, 2 anos,
Quantas vezes já aconteceu do cara chegar na sua loja, de um cliente chegar na loja de vocês, você tem um carro lá que você vendeu pro seu cliente por 300 mil. Apesar que o carro de mais alto padrão não tem muito esse problema. Vamos falar do popular aqui. Você vendeu um carro na sua loja por 100 mil reais. Quando o cara volta 2 anos depois para fazer negócio com você e você fala que paga 80 mil no carro, ele fala o que pra você? Mas você me vendeu por 100. Agora você quer me pagar 80, mas você me vendeu foi por... Ele quer 100 de novo. Há 3 anos atrás. Ele quer 100 no carro. Então, o que as pessoas não entendem é que carro não é patrimônio. O carro é um bem de consumo. Você usou. Então, o ano do carro vai ficar defasado, tem a depreciação. O carro, a quilometragem já está bem mais alta. Eles costumam dizer muitas vezes que o carro está muito melhor do que quando ele te comprou. Nós sabemos que está muito, mas muito pior. Muito melhor que quando eu comprei desse. Tá 90%. Eu tive uma experiência agora. Rapaz, eu sou um cara muito preocupado com pós-venda lá na loja. Muito preocupado mesmo. E uma cliente nossa deixou uma Santa Fé para vender. Pensa num carro zero. A gente olhou tudo e ela mostrou uma nota de revisão, de tudo. Tem uns 3, 4 problemas crônicos que é de fábrica. Beleza, anunciamos, veio um cliente de Brasília, olhou o carro me serve, comprou, beleza, foi embora. E o filho dele foi para Paraíba nesse carro. Passou mais ou menos um mês, depois foi, se não me engano, foi em novembro, final de novembro. Em janeiro ele comunicou que o carro tava fazendo um barulho no motor, né? Mas na Paraíba pra cá, geralmente a gente faz com todo. Não, se tiver uma oficina de confiança aí pra fazer um mecânico olhar que entende, pra ver o que é, né? Às vezes for uma coisa mais simples, a gente manda arrumar isso. Se não for, traz pra cá. Mas não mexe no motor, não abre, não faz nada, né? Aí o cliente pegou, levou o carro dentro da Hyundai. Abriu o motor. Concessionário. Que era o carro? 2014. 2014, 12 anos de uso, o cara vai lá na nossa hora. Aí pegou e abriu o carro e tal. Aí a gente falou que tinha que arrumar o motor. Se eu ia arrumar na concessionária. O advogado dele entrou em contato comigo. A gente fez eu respondi o advogado dele, normal. E mandei esse carro pra cá, rapaz. Eu trouxe ele pra cá, não tem peça no Brasil. E era problema no motor? Parece que foi problema no motor. E aí, levei numa oficina boa, não tem peça. Porque é o seguinte, se for arrumar com peça paralela, vai estragar de novo. Do mesmo jeito. Peça original não tem. Minha concessionária pede 6, 8 meses pra entregar. E foi bater nos 30 dias. Né? Foi bater nos 30 dias, O que eu pensei? Eu falei, vou dar uma outra opção pra esse cliente. Só serve esse carro, eu vou te devolver o dinheiro, ele queria o carro. Depois eu vou te dar uma técnica aí que o nosso advogado passou pra nós, precisa dar ela. Aí eu fui atrás dele se eu achava o motor, não achava. Também não achava, ia ficar com medo de cair em golpe, São Paulo, Paraná. Falei, não vou resolver esse problema. Eu passei um carro pra ele 16 mil mais caro. Comprei um Outland 2016 e passei pra ele. Graças a Deus zerou. Resolveu. Não resolveu ainda, que ainda tá fazendo transferência de financiamento. Mas graças a Deus, resolveu dele. Mas graças a Deus eu tirei um peso e é isso aí. E a gente quer certo, cara. Não dá contra trabalhar com pronto. E aí, Rogério, vem dentro do que a gente tava falando naquela hora, né? Tipo assim, o aventureiro que começou lá atrás, ele consegue bancar isso? Ele não atenderia. O cara que compra por 70 e vende por 75, ele consegue bancar isso? Não consegue nunca. Até porque só o motor que eu tô olhando, se for ter que comprar um motor é 30 mil, só o motor. Se você achar, né? Se achar, ele não acha. E aí, Tá parado. falando, né, de composição de custo de carro, uma outra conta que muito lojista não faz é o custo do dinheiro. Sim. Porque o dinheiro A gente não faz. O dinheiro eu não sei se algum de vocês aqui faz, mas eu não faço. E então, a depender fazer do carro, colocar a capitalização do dinheiro no custo. Tipo, vamos imaginar, a poupança aí é 0,6, tá? Eu vou corrigir pela poupança, né? Por exemplo. A depender do carro, ou pela inflação, de inflação. Se for um carro, dinheiro, né? Custo do dinheiro. Se for um carro que a gente sabe que é um carro mais gelado, você tem que fazer. E eu vou te falar, hein? A realidade, quando eu faço o custo do dinheiro. Quando você faz o custo do pátio, o custo do dinheiro, você colapsa. Fica doido. Não, dá uma vantagem. Não, você vou mexer com o negócio. Eu falei para meus funcionários várias vezes.
Vou vender tudo, vou botar na aplicação, vou estudar lá pra beira do Araguaia e vou viver lá. Vamos pescar. Vai sobrar muito Bora mais. pescar um restaurante do lado seu. Aí você pega um carro, na semana você vende, deu 15 mil de lucro, aí você vai ver os outros. Se o dinheiro tá parado lá na conta, rendendo 1,2 lá, né? Dependendo do volume, tá rendendo uma rentabilidade melhor. É quando você lança o custo operacional da sua empresa, que é um absurdo. Né? É isso. Eu acredito que dos senhores também, dentro da proporção, é um absurdo. E aí, se você não contabiliza o custo do dinheiro, você está se iludindo. Eu ganhei X mil. Não, pera aqui. Não. Vou fazer uma outra conta aqui, que é a conta real. Não se ilude nisso aí, não. Ó, eu falo uma coisa pra você, não tá dando nem 1%. Trabalhando, enfrentando muita dificuldade aí, pancada de todo lado, não dá 1%. Você tá querendo afastar o povo do mercado. Eu não tô querendo afastar, não. Deixa entrar. Deixa entrar. A água tá quentinha, bora. Deixa entrar, né? Quanto mais, melhor, né? Pra dividir o rombo. Uma coisa que nós nunca preocupou foi a concorrência, né? Não, nunca. Eu tenho certeza que nós quatro aqui temos mercadorias de qualidade. Sim, excelente qualidade. Graças a Deus. É uma coisa boa. Se deu bem, E assim, faz parte. e assim, pessoal, talvez o pessoal que tá acompanhando aí, carro é uma máquina. Ninguém vende carro pensando num carro que vai estragar, né? Quem que quer? queira, né? Carro é uma máquina. Eu não sei se é um mecanismo de defesa das pessoas ou mesmo um mecanismo de ataque. Tipo, vamos chegar atacando, vou chegar esbravejando, vou chegar ameaçando, porque ele vai fazer tudo que eu quero, né? Muitas vezes, uma vez eu perdi até uma amiga, muito amiga, colega de faculdade, advogada, foi minha colega de faculdade, que uma vez eu vendi um carro para ela, a correia dentada estourou, eu mandei fazer o motor completo, só que ela não queria esperar, eu emprestei um carro para ela ficar andando, mas ela ficou minha inimiga assim mesmo. A comunicação dela comigo é como se eu tivesse colocado uma bomba dentro do carro para explodir com ela. A forma com que ela me tratou, o pânico que eu vi assim no rosto dela quando ela vinha falar comigo, e olha que eu demorei no máximo 10 dias para entregar o carro para ela, era de que eu sabia que o carro ia explodir. Como pode uma pessoa imaginar um negócio desse? Cara, por quê? Você não faz isso nem com o pior inimigo, porque o problema, quem vai arcar com ele somos nós, o prejuízo é nosso. É isso. Então não tem esse negócio de vício oculto. Na cabeça é tudo vício oculto. Fundiu o motor é vício oculto, furou o pneu é vício oculto, né? Acendeu a luz, a pessoa vai lá, coloca um combustível porcaria no tanque do carro, igual aconteceu esses dias com um advogado que comprou um carro nosso aqui. Vício oculto. Tudo é vício oculto. Para com isso, cara. Vício oculto. Essa questão de bicos, sistema de injeção, bomba. Nem o carro 0 km tem garantia. Ó, meu pai, velho. Nosso combustível é sujo demais. Meu pai é um Fiat Titano 2025. Deu problema no bico, não cobriu. Deu problema na bomba, não cobriu. Falei, vende essa porcaria. Você não tem respaldo, velho. Não cobre. Não cobre, porque é o combustível. Ô Vinícius, mas eu vou te falar. Se for um parente meu, se você estiver assistindo e se for meu parente, se você for lá na minha loja, eu vou te indicar comprar na loja de um dos meus amigos. Não vendo pra parente. Não vendo. Manda seus parentes. Vou mandar tudo, apesar que eles não compram nada. Não. Sabe por que eu não vendo? Primeiro, tá achando que você tá ganhando um monte de dinheiro nas costas dele. Segundo, se der problema, ele vai lá na sua casa. Vai lá na sua empresa. Então não é uma relação de consumidor, é uma relação parental. Não vendo. Eu vou escolher os outros 200 milhões de habitantes que tem no Brasil para vender carro, mas para parente eu não vendo. Os seus amigos. Eu tenho exceção, tá? Amigo gente? Tem exceção. Amigo tem exceção. Tem. E os parentes que também possivelmente tem alguma exceção, é assim, ó. Rogério, eu tô comprando uma Mercedes GLA aqui 2020, o que você acha que vale? Eu não pergunto se você tem. Não pergunto se você Exatamente. vai comprar lá. Você pode olhar ela pra... Você vem aqui comigo pra dar uma olhada nela pra mim, pra ver se é boa. Você acha que tá no preço, mas ela não pergunta se você tem. Não pergunto. Né? Essa questão de KM adulterado. Um dia um amigo sempre me ligando, pedindo, Vinícius, tô olhando um carro em tal lugar, olhei um carro aqui, olhei um carro ali, não sei o que, e tá, eu nunca pergunto se eu tenho. Eu falei, ô fulano, mas, cara, por que você não vem aqui na minha loja? Não, lembra quando eu comprei uma caminhonete sua, não sei quanto tempo atrás, eu descobri que ela tinha um KM voltado.
E daí? Porque você acha, como que você vai saber se o carro que entrou na sua loja teve o carro inventado? Impossível. Nem se você for perito. Meu amigo, quilometragem de carro que todos fiquem sabendo. Agora vocês estão começando a ver carro com mais de 100 mil quilômetros rodados, com 300 mil quilômetros rodados. Isso não existia até pouco tempo. Sabe por quê? Porque todo mundo voltava a quilometragem. Principalmente o particular. Ah, é o revendedor? Não. Eu conheço, você teve um problema com a concessionária de Goiânia, não teve? Que voltou a quilometragem lá dentro, você vendeu, o cara descobriu, foi lá devolver o carro, você foi na concessionária e devolveu para a concessionária, não teve isso? Exatamente. Eu conheço carteira assinada, voltador de velocímetro dentro de concessionária. E assim, já falei isso aqui uma vez, repito, na porta da minha loja, que já apareceu de senhorzinho, de senhorinha, de gente boa, de gente uniformezinho branco, sabe aquele pessoal que anda de uniforme branco, né? Chegar na porta da loja, tem alguém que volta quilometragem? Eu falo, não conheço. Não, mas se você não conhece, quem que vai conhecer? Ele falou, é o seguinte, tem gente aqui que conserta velocímetro, que eu conheço. Tem algumas lojas aqui em Goiânia, umas empresas muito boas que faz conserto de velocímetro. Vai lá e pergunta. Porque aqui a gente não mexe questão. Aqui a gente compra, a gente vende, faz financiamento, vende consórcio, vende dinheiro pra você se você quiser. Se perguntar pra mim, eu falo que eu conheço e passo até o nome do telefone, é 190. Tá malandro, tem que ligar no 190. Então, assim, muitas vezes o cara vai insinuar que eu voltei a quilometragem. Não, cara, eu não sei. Não tem como saber. Então agora, com as novas tecnologias de carro, simplesmente não volta. Graças a Deus. Graças a Deus. Tanto é que não volta que me ofereceram uma Fiat Strada Vulcano, cabine dupla, placa de São Paulo, carro novinho, mandaram as fotos. 2023, 250 mil quilômetros rodados. Eu falei, olha só, deu até vontade de comprar ela só para mostrar para todo mundo que agora tem carro com 250 mil quilômetros rodados. Vamos lá. E o mais interessante disso tudo é o seguinte, que tudo tem o seu mercado, cara. O que o consumidor, o lojista, o que todo mundo precisa entender é que tudo tem um mercado. Tem o consumidor da estrada de 10 mil quilômetros, mas tem de 250 mil também. Obviamente que cada um dentro da sua realidade de preço. Sim. Mas, Elaine, você conhece estrada com 10 mil quilômetros que não presta e uma de 250 mil boa? Você já viu? Nunca vi. Não, eu tô falando de estrada, mas carro em geral. Você não, conhece? Sim, conheço. E tem demais. Você se ilude demais pela quilometragem. Eu mesmo já rodei um Voyage. Quando eu não trabalhava no segmento, eu era representante. O último Voyage que a empresa me deu, eu entreguei em 2017 com 180 mil quilômetros rodados. Todas as revisões na concessionária. Quanto tempo? 2 anos. 2 anos, 170 mil. 180 mil rodados. 180 mil em 2 e anos. se tu visse o carro, tu falava, tem 80 E se mil cair na mão do malandro, ele joga o manual fora e bota ele com 60. Não tem lógica. Então, e assim, o pior é aquele carro que é um lixo. É lixo mesmo. Tem gente que fala assim, ó, meu carro é bom demais. Tem 10 anos que eu tenho, nunca foi na oficina. Fala, meu Deus, e agora? Pronto. Você falando de quilometragem. Hoje aconteceu isso. Tem um parceiro X aí em Goiânia, que a gente comprou alguns carros de repasse. E aí, lá, tem um Etios aqui, 2015, assim assado, hatch, as fotos bonitinho. Pelas fotos. Cheguei lá, o carro com 80 mil quilômetros rodados. Alex, relíquia. mas tu visse o carro, mano. Relíquia. Lixo, mano. Um Honda 2015 com 80 mil quilômetros. Um Etios. Eu falei, isso aqui não tem não. Tem um cara famosão. Não me serve o carro. Muito obrigado, fico com Deus. Tem um cara famosão na internet, e não vou falar quem é não, mas a loja dele é uma loja com telha de zinco, brita no chão. O cara tá famosão demais na conta, rapaz. E ele apareceu lá com o Onix 2014, 2013, 2014, e ele falando pra moça, se eu olhava no carro por vídeo, Um preto, é? dá um lixo o carro. Não existe carro 2014 com 60 mil quilômetros. Olha esse carro aqui, só tem 60 mil quilômetros. Eu vi esse. Carro, meu Deus do céu. É muito cara de pau. Falei isso não. Né? Agora isso não. Parceiraço. Mas é muito cara de pau. Deus vai chegar, parceiraço. Agora você falou um negócio, Rogério. Você falou do caboclo que entrou com processo contra você.
Eu tô com um problema que o cara foi lá e assim, raro, sou advogado, detesto justiça, detesto. A gente tenta fazer o máximo pra não ter que chegar nesse ponto. Mas tem uns caboclos, rapaz. O cara nem chegou intimação pra mim, porque a gente tem acesso pro negócio. O cara entrou um processo contra eu. Olha que ele levou o carro na loja, né? Um cara que é Uber, que roda dentro de Goiás, que roda no Uber. Em um mês ele tinha rodado mais de 10 mil quilômetros. Um mês e pouco tinha rodado mais de 10 mil quilômetros. Questionando que o carro estava consumindo muito, né? Mandei trocar vela, cabo de vela, limpeza de bico. O carro consome muito. Tomara que esteja me escutando. Tomara que você esteja me escutando. Que eu vou ser até no STF. Até no fim. Até no fim. Porque não é possível que o juiz vai aceitar aquilo ali. Não é possível. O cara entrou na justiça contra eu porque um sandeiro tá gastando muito. Um sandeiro tem que fazer 13 km no álcool. Já nasceu morto. Ah, é? Você fabrica carro, Alex? Cara, esse cara foi no Procon. A mulher do Procon danou com ele na ligação comigo. Eu não sei como é que um advogado teve coragem de pegar um negócio desse pro rapaz. Crise. Tomara que você esteja me escutando. Você pega esse vídeo e manda pro seu advogado. Esse vai viralizar. Entendeu? Consumo! Gente, pelo amor de Deus, eu ando de um jeito, você anda de outro, você anda de outro. E você sabe. E outra, dentro de Goiânia, primeira, segunda. É importante a nossa audiência aqui não achar que a gente é contra o particular, contra o nosso cliente de forma nenhuma. Não. Isso aqui a gente está falando, isso aqui é exceção da exceção. Exceção, sim. Eu, por exemplo, com 21 anos, aliás, com 31 anos de mercado, vou falar aqui de 25 anos de CNPJ que véu. Eu não tive em 25 anos 10 ações. Não tive. Em 25 anos. Mas assim, quando chega também, a gente fica com muita raiva, porque a coisa é tão absurda. É tão absurda. Só os absurdos. Teve uma vez um delegado que, na época, muitos anos atrás, ele era recém-aposentado. Ele me comprou um cadete. Olha só, a quantidade de anos que tem. Eu tô falando, eu tenho 30 anos de mercado. Pô, eu não sou tão velho assim não, viu, gente? Mas assim, ó, aí o nosso operador ali fica rindo, a gente acaba achando graça também. Então, o que acontece? Ele comprou um cadete zerinho. Touring. Não era o Touring, era um GLS. Aí foi embora no carro. Passou uns 15 dias, ele voltou e falou, eu não quero o carro mais. Falei, qual que é o problema do carro? Eu não gostei dessa cor. Juro. Ele disse, eu não gostei dessa cor. Como assim? Eu falei, eu não vou pegar o carro de volta. O senhor deve estar brincando comigo. Nessa época eu tinha 22 anos. O cara delegado aposentado, eu fiquei com medo dele, porque lá não tinha muita segurança. Nem na vida e nem nas leis ainda, Então, aí ele queria me devolver o carro, porque eu não gostou da cor. Só que ele falou umas bobagens pra mim, eu apelei e falei, você quer saber? Eu não vou pegar não. Eu acho que você tá brincando comigo, você deve estar de sacanagem comigo. Você pode ir embora nesse carro. Eu vou, mas eu volto. Eu vou devolver esse carro pra você, porque eu não gostei da cor. Falei, mas você não viu a cor do dia que você comprou? Era um vinho. Não viu que era uma das cores que mais vendia na época. Então, coisas assim acontecem. É igual o caso do cara entrar na justiça, porque acontece. O cara... Não, e assim, eu coloquei ele dentro do carro. E assim, eu sou um cara muito de boa. Se ele tivesse chegado em mim e falar assim, olha, comprei esse carro, tô arrependido. Não que o carro tenha defeito, porque o carro não tinha defeito. Você fala assim, não é o carro que eu queria, eu queria um carro sedã, eu queria um carro com mais possante. Eu compraria o carro na hora. Mas o cara vem com uma conversa dessa e sempre tentando achar um problema no carro. Aí teve um dia que ele foi lá, depois desse dia do Procon, eu falei pra mulher do Procon, olha, felizmente a mulher danou com ele, Aí a mulher do Procon falou, não, vai lá e tal. Peguei o carro e assim, eu tava emprestando carro pra ele. Então, pai. Certo? Peguei ele, pus ele dentro do carro, levei ele dentro da Renault. E falei, vou fazer um diagnóstico. Que se tiver problema no motor, a gente manda arrumar tudo dentro da concessionária. Não sou obrigado a arrumar dentro da concessionária. Mas eu falei assim, não tem, eu já passei. Você leva no Alex, não tem defeito. Alex, não tem defeito, vamos na concessionária. Aí só porque eu acho que o advogado dele não sabe disso, e ele não contou pro advogado dele. Eu tenho um laudo na qual fala que o carro não tem nenhum defeito.
Esse laudo da concessionária. Da concessionária Renault, que eu tive que pagar do meu bolso. Ô, doutor, desista logo dessa ação pra você não passar vergonha na audiência. Tem base. Mas é isso aí. Sabe que o Alex é advogado também, porém a área dele é criminalista, é penal, né, Alex? Pois é, você tá comentando um crime. Pessoal, a gente já até extrapolou um pouco o tempo, né? Então, assim, já são 1h15 de podcast. Muito bom. O normal é até 1 hora. E eu quero agradecer muito aqui a presença de vocês. Eu sei que tem muita coisa aqui pra gente conversar, pra gente falar ainda, mas vai ficar pra próxima terça-feira. Tá? Então, quero agradecer muito a sua presença, Rogério. Sempre trazendo muita experiência pra gente. Uma comunicação realmente muito boa, que o pessoal realmente entende o que você está querendo passar, né? Você tem muita lucidez naquilo que você fala, então quero te agradecer imensamente pela participação aqui de sempre. Muito obrigado, me sinto honrado. Vindo do Vinícius, eu me sinto muito honrado e quero sempre contribuir, né, com informações e, como você disse, com clareza, né? Com o nosso amigo cliente consumidor, que consome carro, é um bem de consumo, hein? Se liga nessa ideia. Agradecer o Alex, o homem do multinegócios. Do business. O homem, show business. Se for para listar aqui as empresas dele, tudo que ele faz aqui, a gente vai gastar muito tempo. Mas qualquer dia a gente vai falar sobre terno, depois sobre mala, depois sobre barco, depois sobre restaurante, depois sobre fazenda. Agora, né? Mas eu te agradeço. Eu te agradeço também, Vinícius. Agradeço nossos amigos aqui. É muito bom estar entre vocês, né? Aprendendo, né? Isso aqui, mas com uma conversa dessa aqui, a gente tá aprendendo. A gente leva na bagagem, eu compartilho com meus colaboradores lá na loja. Então eu quero te agradecer e continue com isso, certo? Leve informações para muitas pessoas, tem muito desinformado aí no meio, viu? E isso é muito importante. Olha, e se caso você quiser convidar o advogado que entrou com essa ação para vir aqui, ele está convidado. Vamos ver os desfechos, como é que vai ficar, e eu vou postando passo a passo. Vou mostrar pro pessoal. Qualquer coisa, convida ele para participar de um podcast. Eu vou pegar o meu jurídico, né, o responsável pelo meu jurídico. Eu acredito que ele vai aceitar o convite, Dr. Murilo Miranda, e de repente depois, eu acho que assim, debate. Às vezes vocês não devem estar nem acreditando, devem estar falando, tá mentindo, mas depois eu vou pegar a petição dele lá e vou encaminhar para vocês dar uma olhada. Não, mas parece brincadeira. Nossa amiga Elaina, muito obrigado, cara, pela presença mais uma vez. Eu sei que você vem de longe, né? A loja do Elaina lá no Senador Canedo. Baita loja. A melhor loja do Canedo é a sua, né? Gigante. Graças a Deus, mais bonita na avenida. Então, assim, tá crescendo muito de forma merecida, porque a gente só ouve falar bem da sua loja. Né? Você é um cara muito sério, muito correto. Pena que a maioria, infelizmente, nesse setor, não vou dizer a maioria não, mas tem uns aí que eles são tão ruins que o cara faz uma coisa errada, isso aí reflete na cidade inteira. É verdade. É uma pena que nem todos têm a mesma postura, igual a sua, por exemplo, trabalhando de forma correta, de forma honesta, ganhando aquilo que você merece ganhar como empresário, assim como em toda a área. Tudo que a pessoa faz, tudo que ele trabalha, cada centavo que a pessoa ganha, que seja um grande empresário vendendo picolé, aquilo que ele ganha é merecedor, e pra gente não é diferente. Então, você tem aquilo que você recebe pelo que você merece, e provavelmente merece ainda um pouco mais, né? Que seja em números de venda, ou que seja em margem de lucro, porque realmente o seu trabalho é bem interessante. Ô, Vinícius, agradeço você pela presença mais uma vez. Que isso, muito obrigado, eu que agradeço, é sempre bom estar aqui nessa mesa, compartilhando, trocando ideia, falando do nosso mercado, né? Compartilhando experiências com pessoas sérias, com empresários que realmente têm um nome a zelar no nosso mercado, e exatamente isso que você falou. Às vezes a gente troca uma ideia aqui falando sobre desafios, mas na verdade isso é um percentual muito pequeno dentro do negócio de todo mundo aqui, né? Então obrigado mais uma vez pelo convite, e a gente está aqui sempre à disposição, viu? Obrigado a nossa audiência aí, a todas as pessoas que estão sempre participando, né? Aqueles que entram muitas vezes para fazer um comentário, para fazer uma pergunta, para fazer um elogio, e também aqueles que entram para criticar e até para xingar, não tem problema também, é sempre muito bem-vindo, a gente aprende com todos vocês, aprende como fazer e como não fazer, então agradeço imensamente aí pela audiência de todos.